A câmera tá. Ela tá meio embaçada. Será? Pode ser embaçado, vapor. É por causa que eu estou aqui com a janela aberta e está batendo uma claridade assim, e a lâmpada também, eu acho que é isso. Se tiver um paninho seco para passar na lente, talvez ele melhore. Deve ser isso. Ainda tá. Eu acho que não é só isso, não. Eu Ah, acho tudo que é bem. a claridade, porque É, a parede aqui, ela é um amarelo assim, e está batendo pode a ser, claridade do sol. pode ser. Carlos, Eliane, Olá. Marli, Boa Oi, noite, Marcelo. Boa noite, Lu. Oi, pessoal. Eliane, Carlos, Dona Clara, Feijoada. Ô, Dona Lu, Clara, bem. tudo bom, Dona Clara? Tudo bom? Louvado seja. Um beijo. a minha câmera tá embaçada. Tá, É. beijão. Mas tudo bem, a gente sabe que é você, Lu. Ah, A gente te conhece. É. Gente, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa por quarta-feira passada. Eu estava muito mal, muito mal. Fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Eu participei da reunião por teimosia. Mas hoje, graças a Deus, fisicamente ainda não estou bem, mas já estou sob controle. ai, sumiu tudo aqui agora. Mas você está aparecendo. Estou parecendo, hein? A gente sabe Tá. que é você, né? Então eu vou deixar assim, porque senão vai sumir tudo. Não, deixa assim. Hoje, a prece inicial é a Lucélia, aparecendo ou não. O Evangelho Carlos faz, o Livro dos Espíritos eu, as vibrações, né, os dois tipos, que agora a gente vai fazer os dois, né? Uhum. Aí ele faz e a prece final fica por conta da Marlene, certo? Só um detalhezinho. Sim, senhor. Eu coloquei vibrações e vibrações especiais para a mesma pessoa, porque nós estamos com 4. Não tinha mais. Não, se a gente tiver em 5, pode ser um para cada. Sim, eu entendi, sim. Porque senão fica, né, para não ficar aquela dúvida quem faz, então já vamos nos dois a mesma pessoa. Se Não, nós tranquilo. tivermos 5, nós podemos organizar um para cada, sem problema nenhum. Certo. E poderia também fazer assim, o Carlos, não sei, mas só uma sugestão. Deixar para a prece final as pessoas fazerem a oração especial e a prece final. Dessa vez eu pensei dessa forma, quem sabe da outra. Né? Bom, vamos pensando devagarzinho, a gente vai acertando tudo. Certo. Na eventualidade da Fernanda entrar, talvez, de repente ela entra, a gente divide também, sei lá. Bom, vamos Pessoal, começar? já tá na hora, depois eu coloco para vocês que deu na ressonância. Por favor. Tá bom? Aí, ó. Tá vendo? Aí ela entrando, Fernanda. Aí, vamos esperar só um segundinho, a espiritualidade vai entender. Oi, Fer. Oi, boa noite. Tudo bem, Boa Fernanda? noite. Bom? Boa noite. Vamos começar então, Fer? Paz. Vamos agora serenando as nossas mentes e os nossos corações, esquecendo de todos os problemas de lá de fora, agradecendo por estarmos aqui mais esse sábado de estudos e vibrações, e vamos nos ligando a Deus, a Jesus
aos mentores dessa reunião, ao Francisco de Assis, ao nosso mentor individual. Que o plano espiritual nos ampare e nos ajude a assimilar tudo que vamos aprender hoje. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolada. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ao Evangelho, né? Vamos ao Evangelho. Será que a Fernanda poderia fazer a lista especial, Fer? Posso sim. Você sabe os nomes? Acho que tá lá, né? Publicaram lá no, Está no grupo, sim. Assim, no grupo, né? isso. Tá sim. Eu vi o Pedro aí. Viu? Eu também Nossa, vi. essa listona aqui? Não, Não. uma pequenininha. É uma pequenininha. Está na divulgação dos trabalhos de hoje, das atividades. Peraí. É seu João, o Flávio, a Cris e o Márcio, a tua avó, a dona Terezinha. Achei. Achou? Achei. Então tá. Oi, Pedro. Tudo de bom? Obrigada, viu, Fer? Pedro, Então vamos lá. Capítulo 17, sede perfeitos. Vamos para o item 10, o homem no mundo. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles que chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Bom, um sentimento de piedade vai animar o nosso coração se a gente estiver implorando de fato esses nossos amigos. Quando a gente faz a nossa prece aqui no nosso grupo, esse pensamento tem que ser todo mundo chegando nele. Essa conexão firme e forte, para que eles possam entender o que a gente quer. E não pode ser nada fútil, né? Tem que ser algo de elevação. Quando a gente se reúne aqui no sábado, começa com o Evangelho, uma prece inicial, o Evangelho, logo depois temos o Livro dos Espíritos, tudo é coisa boa, tudo é coisa de elevação. E vem as reflexões, as orações especiais e uma prece de encerramento. Então, quem estará ao nosso lado quando a gente tem essa elevação de pensamento, essa conexão? Só o Espírito bom. Isso deve acontecer com a gente no dia a dia. Quando a gente quer essa conexão com a espiritualidade, poxa, não foi legal. Preciso fazer uma conexão. Nós sempre dizemos no grupo, principalmente o Marcelo e a Marli, orai e vigiai. Mas isso tem que ser não da boca para fora. Isso tem que ser real. Se eu estou fazendo minha prece, não, mas aquela pessoa não serve mesmo, não merece meu perdão, não merece, eu não estou fazendo uma prece. Então eu preciso, e esse sentimento de caridade, perdoar de fato. Não é o perdão negociado, eu vou perdoar, mas aí eu tenho que ter algum troca. Não é verdade. Então, esse mundo
nós precisamos sempre estar pensando. Esse sede perfeitos é um capítulo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Jesus falou, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Mas quando eu olho para Jesus e olho para mim, eu falo, meu Deus, sou muito distante. Porque eu preciso melhorar muito. Mas então eu preciso colocar pequenos objetivos diariamente para que eu possa ir alcançando essa perfeição. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, a viver numa vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, às vezes, a gente acha que a nossa prece vai fazer com que eu fique lá no mosteiro, lá em cima, não tenha mais contato com as pessoas aqui. Não vamos conseguir nada disso. Por quê? Eu tenho que levar o meu pensamento, tenho que fazer uma prece, mas eu tenho que conviver com as pessoas que eu não gosto. Eu tenho que conviver com aquelas pessoas que me cutucam no dia a dia. Eu tenho que conviver com aquele vizinho chato. Eu tenho que conviver com aquele colega de trabalho que não gostaria de estar com ele do meu lado. Eu tenho que conviver com aquele parente problema. E eu tenho que aprender como eu devo tolerar. Porque, às vezes, a gente acha que tolerar é simplesmente ignorar e virar as costas. Eu não estou conseguindo levar adiante o meu propósito. Tudo a gente precisa tomar cuidado. Nada é ao pé da letra. Se está difícil a minha convívio com um determinado parente, com um determinado colega de trabalho, com um determinado vizinho, é melhor você romper no sentido de não ficar dando mais corda, só dar o seu bom dia e acabou, do que aumentar a dívida. Então, você depois tem oportunidade de reparar esse dano. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, se tem que ser assim, então eu tenho que ir atrás, eu tenho que resolver o problema. Mas, às vezes, a pessoa não quer. E aí você vai ficando cada vez mais machucado. E, de repente, machuca a pessoa também, com palavras que você ofende. Então, na nossa terra, no livro de expressão de provas, eu acho que uma palavra muito interessante é ponto de equilíbrio. Eu preciso saber ponderar. Até aqui eu não cheguei. Será que vale a pena eu continuar? Será que eu não vou machucar essa pessoa porque eu não vou me machucar? Será que não vamos machucar as pessoas que estão próximas de nós? Então, nós vamos estudar ainda o capítulo 22 do Evangelho, que fala não separeis o que Deus juntou, mas o casamento é a mesma coisa. Às vezes a pessoa acha que porque casou tem que continuar o resto da vida e acaba um agredindo o outro constantemente. E isso não é bom. Você não está conseguindo superar a dificuldade. Ah, não, essa que eu já fui fazer, aguentei 50 anos, agora livrei. Em outra encarnação não vem mais. Vem. Porque você não fez como deveria. Foi da boca para fora, não foi com vontade, não foi com desejo, não foi realmente com perdão. Então, é isso. Nós precisamos aprender o ponto de equilíbrio. Às vezes, vale a pena segurar, não enfrentar mais, não sair mais machucado de um relacionamento, não do casamento, mas do vizinho, do colega de trabalho, do que você tentar levar uma relação que não vai dar certo. A gente precisa ponderar. Tudo isso é de ponderação. E nós, um grupo como o nosso, a terapia que a gente pode fazer, vai auxiliar dando ideias, mas a decisão é minha. Sou eu que vou decidir. Ninguém vai decidir por mim. E se decidir e eu seguir, se der certo, valha-me Deus. Mas a grande chance é de dar errado. Porque a pessoa que decidiu não está calçando minhas sandálias. Pois não, Marcelo? Você falou sobre relacionamento, casamento, né? Eu lembro que quando eu estava em processo de separar da minha primeira esposa,
O pensamento que eu tinha recorrente era esse: nossa, será que eu não cumpri com tudo? Será que eu vou ter que voltar com ela de novo outra vez? Né? Mas aí você tem que pesar, né? Será que as coisas vão ficar pior se eu permanecer ou se eu sair? Aí, saí e demorou tempo, hein? Demoraram anos até eu resolver, porque meus filhos eram pequenos, né? Por causa deles, eu fui protelando. Mas aí chegou um momento insuportável. Então, aí... Mas essa era uma preocupação. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não vou ter que voltar nessa situação difícil? Né? Mas aí eu espero que eu tenha feito a coisa certa na hora certa, né? É isso. Certo. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que a Fer levantou a mão. Pois não, Fer. O microfone, Fer. Oi, gente. Não, só comentando, né? Eu penso, Marcelo, que às vezes não seja isso, né? Nossa, não cumpriu o que eu tinha que cumprir com ela, vou ter que voltar. Eu acho que você cumpriu aquele período que você precisava ter ficado e ter aprendido o que tinha que ser aprendido, ter passado pelo que tinha que ser passado, vocês dois, né? E aí, a hora que esse aprendizado se encerrou, né? Cada um foi para o seu lado. Será que não faz sentido isso? Porque senão, imaginem só quantas relações, né, que não vão para frente, que depois de anos acabam, e quanto mais protelou-se, pior ficou, não sei. Então, será que não era o período realmente do aprendizado aquele? E aí, depois, realmente, cada um precisava seguir seu caminho? Sim. Pode ser. Pode ser. Sim. Faz sentido. Total. Marli? Não, só quero colocar que todo mundo tem seu limite aqui na Terra. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Então nós temos nossos limites aqui na Terra. Chega um ponto que fica insuportável qualquer relação. Então é o momento realmente, como diz o Carlos aí, é o momento de parar. Não é só na questão da relação com o vizinho, com o irmão, mas é hora de você parar e sair fora. Aí, se tiver que cumprir alguma coisa, deixa para a próxima. Depois a gente resolve, porque agora não está dando. Entendeu? Não. Eu penso assim, agora não deu, não deu. No meu caso, gostaria de expor, é diferente. Eu já me separei do Parma 3 vezes. 3 vezes a espiritualidade fez eu voltar com ele na marra. Então, o meu caso é um pouco mais pesado. As 3 ele ficou doente. As 3 eu tive que voltar para cuidar dele. Então, assim, não teve saída para mim, entendeu? Eu não tive opção. Mas eu acredito que lá no plano reencarnatório eu falei, gente, vai ter uma hora que eu não vou aguentar, então vocês apelam. Não quer para mim cumprir. Que só pode ser tudo isso, gente, impossível. Eu me separo, o homem fala para mim, ó, mas eu tô passando mal, vem para cá. O homem convulsiona no banheiro, tá com tumor na cabeça. Né? Um homem separa, daqui a pouco o homem tá com dengue e vai para o CPI. Então, assim, não teve jeito. Lá no plano eu falei, não, eu vou até o fim. Mas isso foi no meu caso. Mas não quer dizer, né, Marcelo, no seu caso, que o ciclo não fechou. De repente fechou. Sim. Né? Por isso que cada caso é um caso. Exatamente. Não tem uma regra. Olha, o feijoador está com tudo. Hoje está. Eu acho que, sinceramente... Oi, pode falar, Eliane, perdão. Não, o feijoada está com tudo. Ele está a fim de estudar ou não me deixar estudar. Eu acho que eu consegui fechar o ciclo, porque depois eu casei com uma mulher maravilhosa. Hoje é maravilhosa, né? Então, hoje eu sou muito feliz. Então, eu acho que, sei lá, talvez.
Os ciclos se fecham também, Marcelo. Se tem, às vezes, tem pessoas que falam assim, fulano viveu 15 anos na Terra e desencarnou. Fulano você viveu os anos que tinha que viver com os seus filhos, acabou, o ciclo fechou. Se restou alguma coisa aí, depois a gente vê. Certo. Depois a gente vê. Deixa lá no crédito. Né? Acredito eu que seja assim. Vamos lá. Obrigada, Carlos, pelo espaço. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindeis nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os nossos atos ao Criador, que nos deu a vida. Basta, ao começar ou a acabar uma tarefa, que leveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Porque a gente fala sempre, né? Agradecer por tudo aquilo que tem acontecido, seja de bom ou de não tão bom assim. Por quê? Nada acontece com a gente que não é da sapiência de Deus. E também sem a sua autorização. Então, se a dificuldade está acontecendo, se a dor estou passando, eu preciso entender que esse momento eu preciso estar melhor dele. Não é ficar martirizando. Eu estou com dor, está difícil, eu sofro demais. O sofrimento ele é opcional. A dor é que existe. Se eu não quiser sofrer, eu preciso aceitar com resignação o que está acontecendo, não com comodismo. Porque aí eu vou enfrentar o problema. E se eu me entrego ao problema, à minha dificuldade, eu vou ficando cada vez mais, vou me diminuindo cada vez mais. E o problema vai aumentando. Então, o problema, se eu tomo ele como desafio, eu o encaro. Se eu tomo o problema como uma dificuldade, eu diminuo. E aí fica difícil de encarar. Eu preciso realmente olhar para aquela dificuldade e entender que esse desafio eu posso superar. Às vezes não é superar em um dia, uma semana. Às vezes eu preciso pensar, refletir. E aí o que acontece quando é assim? Eu vou estudar, eu vou buscar o crescimento, não só moral, mas também intelectual. Porque eu estou vendo que eu estou tendo uma dificuldade, eu preciso. Então eu vou estudar de alguma forma. Como superar aquela dor, aquele problema. Como aconteceu? Parece um desencarne um filho. Olha que dureza. Eu não tenho que procurar saber como eu vou fazer para superar isso. Porque não é um estalar de Deus que se supera. Então, é uma dificuldade que eu transformo em desafio para que eu possa superar. Eu vou atrás de muitas coisas para poder entender por que aquilo aconteceu. Eu não quero justificativa de Deus. Então, Deus tem que justificar para mim por que foi ele agora. Não. Eu só quero um entendimento para que eu possa ter um coração mais aliviado dessa dor que eu estou passando. Então, é por isso que eu preciso. Esse homem no mundo vai ser esse homem diferente. Esse homem que vai buscar o seu entendimento do que nós estamos aqui. Por que nós estamos nesse mundo? O que eu preciso fazer para ser melhor no dia a dia? Algo mais, pessoal? Sim. Agora, a perfeição, é isso? Isso. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade, sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas,
ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Isso você pode ver no capítulo 5, no número 26. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não. Não. Ainda uma vez. Não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas. Mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato para ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Bom, ele fala de entregar-se ao silício, né? O sofrimento, como eu disse na minha forma de pensar, ele é opcional. Então não adianta eu pegar uma chibata e começar, não, já que eu errei aqui, pá, pá, pá. Isso não vai trazer benefício nenhum, mérito nenhum. Por quê? Porque não é disso que nós estamos falando. Pegar uma vida de contemplação, vou ficar na montanha, vou ficar lá só fazendo oração, vibração, não vai me trazer nada. Eu preciso desse convívio com as pessoas. A pessoa vai fazer uma crítica que eu acho que está errada, eu vou ter que assimilar, não posso me livrar, como eu disse aqui no nosso estudo, eu não posso me livrar com aquilo. Às vezes, naquele primeiro momento, eu só vou engolir seco. E depois tentar entender a pessoa. Ela me diga por que ela falou daquele jeito comigo, que eu fiz. Às vezes, nem vale a pena determinada pessoa você tentar falar, ela responda alguma coisa, porque vai ficar mais grosso ainda. Então, nós precisamos entender que não é uma vida contemplativa. Nós precisamos das pessoas para que a gente possa crescer. Tem gente que precisa da nossa caridade, seja das nossas orações, das nossas listas, seja de uma caridade material, seja de uma conversa. Às vezes você está com uma pessoa, você está percebendo que ela não está legal, e você troca meia dúzia de palavras com ela, ela já se sente mais aliviada. Então, tudo isso, nós, do jeito que nós estamos fazendo hoje, estudando todo final de semana, e durante a semana a gente faz as nossas orações, as nossas vibrações. Quem tem tempo consegue estudar outras coisas também, aumentando o conhecimento, nós vamos nos preparando. Nós precisamos colocar isso em prática para os outros. Senão, nós ficamos egoístas. Né? Eu sei para mim, mas como eu faço para ajudar o outro? Porque o outro pode estar precisando de uma palavra, de um ombro. Às vezes ele não quer que eu diga nada. Eu simplesmente empresto o ombro que ele deitar e chorar. E eu não preciso trazer uma receitinha de bolo para ele. Tá aqui, ó, vai dar certo. Então, deixa ele chorar, deixa ele desabafar. E isso pode acontecer e ele conseguir sair melhor do que chegou. É isso, pessoal. Eu só queria, me chamou bastante atenção aqui do espírito protetor, ele falar para a gente não viver isoladamente, né? Exatamente. Então, eu me lembrei eu lembrei do livro do Paulo de Tarso, né? Que nas suas cartas, tanto epístola, Filipenses, até marquei aqui Telaçonenses, porque é um nome difícil. Paulo de Tarso sempre fala, regozizar, ou seja, estar sempre alegre, né? E eu sempre levei isso na minha vida ao ler o livro de Paulo de Tarso, né? A gente deve estar sempre alegre, porque viver em sociedade é um desafio, gente, principalmente nessa época de hoje, é um grande desafio, né? Então, o Espírito Protetor nos chama a atenção sobre isso, porque isolados não consegue nem sequer dar o perdão nem para fazer a caridade, que são dois itens importantíssimos para que o espírito evolua. É isso, Carlos? Sim, exatamente. Eu só queria... Se eu ficar isolado, o que eu vou fazer para os outros?
Nem para familiar. Se eu estou isolado, eu estou sozinho. Se eu me isolar com a minha família, o que nós vamos fazer para as outras pessoas? Exatamente. A gente não pode confundir isso com alguns momentos de solidão. Alguns momentos eu preciso ficar sozinho para poder pensar, para poder refletir, para poder aliviar, chorar, se for o caso, para poder colocar para fora. Mas são momentos, né? E é uma vida contemplativa de isolamento. Eu só queria fazer essa colocação, assim, primeiro que eu sou fã do Paulo de Tarso. E segundo, porque me chamou bem a atenção, porque às vezes, por causa desse desafio mesmo de viver em sociedade, as pessoas, segundo assim, as pessoas estão difíceis de conviver, né? Então acaba que a gente meio que isolando, né? A gente querendo se defender dessas pessoas. Mas nessa defesa a gente deixa de praticar o perdão, que é fundamental. Então, assim, isso me chamou bastante atenção ao ler esse item. Obrigada, Carlos, pelo espaço. A você, pela contribuição. Quem vai fazer o livro dos Espíritos? Eu. Posso começar, gente? Sim. Ó, então é o capítulo 2, capítulo 11, os três reinos, né? A pergunta 606. Tá todo mundo lá? Sim. Ok, então vamos lá. Onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma, da qual eles são dotados? No elemento inteligente universal. Aí tem uma segunda pergunta. A inteligência do homem e a dos animais emanam, então, de um princípio único? Sem dúvida nenhuma. Mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da do animal. Uma coisa que as pessoas precisam entender, e mais para frente ele vai falar aqui, é que não existem seres especiais. Tudo evolui do 0 a 100. Tudo. Né? Então, assim também é como é que ele falou aqui? O princípio inteligente, tá? O do animal, né? Ele tira do princípio inteligente. Nos animais superiores ele se individualiza, né? E no ser humano, no homem, né? No homem, ele torna-se racional. Então, na verdade, é uma escala de evolução. Então, eu já falei para vocês, aquela barata que você mata, no futuro, ela será um ser lá longe, milhões, bilhões de anos lá na frente. É verdade. Nós já passamos por tudo, já passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, né? A evolução é um contínuo. Ai, Marcelo, barata não, Marcelo. Usa um outro exemplo, por favor. Não, eu não estou conseguindo imaginar uma barata, não. Tá bom, uma abelhinha, melhorou? Mas todos os seres, todos evoluem. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas de Deus, né? Tudo é igual, tudo tem a sua oportunidade de crescer, evoluir. Na verdade, eu acho isso maravilhoso. E faz muito sentido, por sinal. Por quê? Isso falando do espírito. Fisicamente é a mesma coisa. Tudo evolui. Então, a parte espiritual ela só acompanha a parte material, né? Carl Sagan, que foi um astrônomo americano, ele dizia que somos feitos de estrelas, e somos mesmo. Somos mesmo, porque essa matéria que me compõe, uma vez deve ter composto uma estrela ou um planeta. Né? Nós somos, né? Existe essa reciclagem, né? Da natural. Eu acho isso muito lindo. Pergunta 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem,
está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Aí tem a pergunta 190, se nós formos lá dar uma olhadinha. Ó, ele pergunta aqui, ó, a pergunta 190 é: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Aí ele fala assim, a resposta: o estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Então, ele fala assim, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, antes de sermos pessoas, né, racionais, né, passamos aí por várias, milhares de vidas, milhões, talvez, né? Aí pergunta assim, a alma apareceria assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e ensaia para a vida, como dissemos. Eu não sei em qual obra eu li isso, quem souber me corrija se eu entendi errado, né? Ele fala aqui, que em um momento a inteligência ela se individualiza. Por quê? Disse em alguma obra, né, que eu não lembro qual é, que, por exemplo, um cardume de peixe tem um princípio inteligente só. Então, todos aqueles peixes, eles têm, é uma comunidade que, na verdade, é um princípio inteligente só. Uma colmeia, a mesma coisa, né? Não está individualizado ainda, como nós. Né? Nós temos uma alma para cada pessoa. Isso, nos seres mais, a gente chama de seres inferiores, não era assim. Então, tem um momento em que acontece a individualização da alma. Aí tem os animais superiores, né? Como cachorro, gato, cavalo e etc. E depois chega até nós, certo? Alguém tem alguma pergunta? Bom, deixa eu acabar essa pergunta e alguém quiser fazer uma pergunta, porque continua a resposta. É de alguma sorte um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância, vem o da adolescência, depois da juventude e, enfim, a idade madura. Não há, de resto, nessa origem, nada que deva humilhar o homem. Os grandes gênios são humilhados por terem sido fetos informes no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Ou seja, essa questão da evolução, lá atrás, né, até aqui e adiante, não tem nada não inferioriza ninguém, muito pelo contrário, engrandece ainda mais Deus, né? A sua obra torna-se muito mais maravilhosa. Aí tem uma subpergunta aqui. Esse período de humanização começa sobre a Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta, e poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção.
Então, as pessoas falam em alienígena, né? Somos todos alienígenas. Porque, como o Espírito falou, ninguém começou na Terra, né? Viemos de outros planetas inferiores. Observação, e hoje, esses planetas inferiores provavelmente evoluíram também, né? Então, na verdade, existe uma coisa que chama transmigração planetária. Essa troca de mundo é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Dizem os espíritos, eu também não vou lembrar a fonte, porque fonte eu não lembro. Eu vou começar a anotar a fonte, porque isso fica meio vago, né? Se a gente não colocar a fonte. Mas dizem os espíritos que a grande maioria dos espíritos que vivem hoje na Terra, encarnados e desencarnados, não são da Terra. Não começaram aqui. E muitos vieram depois, né? Dizem que Chico Xavier, por exemplo, antes de vir para a Terra, ele estava em Capela, né? Ele foi um dos exilados de Capela, né? Que ele veio para cá depois de ter feito besteira lá. Então, ele já foi deportado já, né? Que dirá, então a gente não tem que ter vergonha nenhuma, né? Porque tudo evolui, tudo passou, tudo foi inferior, tudo evolui. Certo? Só, Chico foi deportado, imaginou eu. Né? Eu não estou contando ficar aqui nesse mundo, não, mas vamos ver, né? Mas olha, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: uma coisa que a gente precisa começar a se acostumar com muita frequência, com mais frequência, porque o mundo de regeneração vai ver coisas que a gente não vê hoje, é entender que não é a forma adâmica que eles falam, né, que é o ser humano, que veio do primata, essa não é a única forma que evolui para a forma racional. Existem outras formas que não vieram do primata, que vieram do lagarto, que vieram do inseto, que vieram de outras raças que a gente nem conhece, outras espécies que a gente nunca ouviu falar. Então, a gente tem que começar a entender que o mundo é muito mais, o universo é muito mais variado do que a gente imagina, né? Porque e tem que começar isso aqui com a gente, né? Acabar com um preconceito, porque, veja, se a gente tiver preconceito entre nós, imagina no futuro quanto outros irmãos vierem aqui para cá. A gente vai tratá-los como? Né? Aliás, eles nem vão vir aqui, né? Se por acaso a gente continuar nessa ignorância. Algum comentário? Algum comentário? Não. Nine. Pergunta 609. O espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar anti-humano? Depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Como exemplo, eu dou os nossos irmãos que hoje estão lá em Quiron, né? Hoje eles têm uma vida primitiva, né? Como nós tivemos lá na época das cavernas. Provavelmente eles ainda têm alguns resquícios do estado anterior a esse, né, que ele fala aqui. Quando ainda não era racional, talvez. Porque eles estão muito próximos, né, de quando houve essa mudança. Mas nós, hoje, já... Nossa, desculpa, gente, uma moto passou a milhão. Hoje a gente já está um pouco mais distante disso, graças a Deus. Né? Diga, Fernanda.
Marcelo, será que eu comi bronha? Você não pulou a 608? Não, Não? não. Ah, então eu comi bronha, desculpe. Eu achei também que tivesse pulado, Fernando. Será que eu Também pulei? ficou com a sensação? Não falou, eu acho, Marcelo. Eu acho Então. eu Eu também acho que foi acho, para Fernando. 607B e foi para 609. Ah, então tá. É, Então, obrigado, gente. Façamos-la. 608. O espírito do homem, depois da sua morte, tem consciência das exigências que precederam o período de humanidade? Não. Porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito, e é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Como homem, absolutamente não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio da sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem como começar. A gente, na verdade, não só isso, né? A gente não se lembra da maioria das vidas anteriores, né? A gente tem alguma noção das últimas, talvez, não sei. Mas, realmente, a gente não vai lembrar das primeiras vidas que tivemos como seres pensantes, né? Tá? Tudo bem? Algum comentário? Gente, desculpa, eu me entusiasmei, que eu gosto muito desse assunto. 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se? Não, mas a questão não foi desenvolvida, e aliás, há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque ele tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. Na Terra, nós somos especiais porque somos racionais, só isso. Porque Deus resolveu, né, que nós, primatas, seres adâmicos, fôssemos racionais. Na verdade, não é uma coisa tão simplista assim, né? O planeta onde vivemos, o clima, a atmosfera, tudo isso fez com que nós fôssemos, primatas fossem, né? Talvez se fosse um planeta mais quente, mais úmido, talvez não tivéssemos sido nós, né? Não sei. Isso só se tivesse sido um planeta aquático, basicamente aquático, talvez tivesse sido alguma coisa parecida com um golfinho, não sei. Talvez. Tudo é possível, né? A gente tem que manter a mente aberta para as possibilidades, porque olha só, olha um dia, hoje está chovendo, mas o dia que tiver aberto o céu, olha só, cada um daqueles pontinhos, existem seres lá. Bilhões, trilhões, quatrilhões. Então as possibilidades são infinitas, eu diria. Algum comentário? Então fica para a próxima, 611, assunto novo, metempsicose. Ça va? Muito bem. Então agora vamos para as vibrações, se ninguém tem comentários, né? Então, as vibrações. A Eliane vai fazer a geral e a Fernanda faz a lista, certo? Especiais. Então, vamos, neste momento, continuar em concentração, nos conectar com os amigos espirituais que sempre estão conosco, nos ajudando nos estudos e nas vibrações. E vamos vibrar muito amor. Que os amigos espirituais que estão conosco neste momento possam pegar as nossas vibrações e espalhar para todo o nosso planeta Terra. Que em cada canto do nosso planeta, o mais longe que eles conseguirem levar as vibrações, que possam ser transportadas. Vamos vibrar pelo Brasil e por Portugal, da nossa irmã Conceição. De todos que estão nesses lugares,
possam receber a visita da espiritualidade. Neste momento, vibramos por todos os hospitais do Brasil e do mundo. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão em UTIs, CTIs, que estão precisando de muita vibração de saúde, de amor, que as nossas vibrações cheguem até eles e dê ânimo para eles continuarem nesta existência. Vamos pedir por todos os abrigos, asilos, casas de repouso, onde tiver um irmão idoso que neste momento está se sentindo desamparado, sem o familiar, que as nossas vibrações cheguem como forma de um abraço a esses irmãos, como forma de um carinho. Vamos vibrar também por todos os orfanatos, creches, que as nossas crianças também possam ser amparadas pela espiritualidade amiga. E neste momento que possam ser visitados as penitenciárias, as cadeias, irmãos que lá estão, também recebam o nosso carinho e as nossas vibrações. Vamos pedir por aqueles irmãos moradores de rua que não têm um teto para abrigar sua família, que estão neste momento ao relento, tanto durante o dia como a noite. Vamos pedir por aqueles irmãos que não têm o alimento para saciar a fome da sua família, que eles possam receber o alimento espiritual, onde eles possam acalmar as suas necessidades materiais. E vamos também pedir, Pai, pelos irmãos que neste momento estão enraigados no vício, qualquer tipo de vício, por drogas lícitas ou ilícitas, pelo vício da fofoca, todos os tipos de vício, que eles recebam as visitas da espiritualidade amiga. Irmãos que estão em tratamentos, em clínicas de recuperação, que todas as clínicas de recuperações possam chegar às nossas vibrações. E neste momento, vamos vibrar por aqueles irmãos que se encontram em depressão, que estão pensando em suicídio, em tirar a sua vida, em terminar com esta encarnação. Que todos os irmãos possam ser abraçados com as nossas vibrações de amor. E vamos vibrar agora por nós mesmos, todos nós que formamos o grupo de estudo Francisco de Assis, nós e os nossos familiares. Vibramos muito amor e muito. Aproveitando que estamos vibrando por nós, vamos vibrar pelos nossos inimigos, por aqueles irmãos que de alguma forma nós temos alguma pendência, sejam aqueles irmãos encarnados ou desencarnados. Abraçamos eles neste momento com vibração de amor e de perdão.
e vamos fazer uma vibração intensa a todos os irmãos que têm o nome na lista dos assistidos, todos os irmãos que lá estão. Sejam eles os irmãos encarnados ou desencarnados. E aonde eles estiverem neste momento, que as nossas vibrações chegam até eles. Os amigos espirituais sabem da necessidade de cada um desses irmãos e que possam ser transportado as vibrações até eles. Que assim seja. Pedimos também a espiritualidade amiga que auxilie o senhor João e as suas filhas Viviane, que auxilie o casal Cris e Márcio, nosso irmão Flávio Abnagem e Maria Paula Santos Silva, que cuidem do nosso irmão Júnior Arcúrio, prestem auxílio a Marli Santos Fernandes, a Carolina Arruda, e auxiliem a senhora Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, com vibrações especiais e cuidado atento a estes irmãos que estão precisando tanto do auxílio da espiritualidade. Amém. Deus, somos gratos por mais uma vez estarmos reunidos aqui em seu nome. Gratos pelas mensagens deixadas por Jesus, pelos seus ensinamentos. Gratos por estarmos ao lado da espiritualidade maior. Gratos pelos nossos mentores individuais, por eles nos acompanhar nessa jornada. Gratos pelo grupo Francisco de Assis. Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossa vida, a fim que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes. Nos mostra o caminho do bem. Mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostra-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo. Com muito amor, que nós possamos dividir esses benefícios todos recebidos pela espiritualidade maior com nossos irmãos de jornada. Jesus, auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor, que sua luz seja nossa fonte de inspiração, para que nós possamos semear o bem e ajudar no progresso. E para finalizar a reunião do dia de hoje, vamos fazer a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Gratidão, Senhor, por tudo. Todos bem? Graças a Deus. Muito bem. Então é isso. Bom fim de semana para todo mundo, né? E quarta-feira estamos de volta, se Deus quiser, né?
Uhum. Eu gostaria só de deixar aqui para o grupo, por gentileza, rapidinho, para a gente colocar o que a gente vai fazer para a próxima visita do asilo. Né? Eu acho importante a gente discutir um pouquinho essas ideias, né? E ver o que cada um vai fazer, para que não falte nada e todos comam tudo. Então, assim, também estou aqui à disposição, se vocês quiserem alguma ideia também, tá bom? E também estou aceitando sugestões, né? Tá bom? Gratidão a todos. Oi? Falaremos sobre isso. Obrigada, Eliane. Precisamos conversar. Ó, uma boa noite a todos, que Deus abençoe todos. Obrigado por participar hoje, viu, Pedro? Fernanda. Um abraço, Tchau, gente. Eliane, Carlos, Marcelo, Lu. Tchau, dona Clara. Tchau, da Clara. Um beijo. Boa Abraço. noite, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.